Vou pedir para os irmãos abrir Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler do verso de número 6 em diante. Malaquias 3. Nós vamos ler do verso 6 em diante. Tá bom? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Obrigado, irmão. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Ó Pai, graças te damos pela nossa escola dominical, pela assembleia, pela tua palavra que nos instrui em todas as áreas, Senhor, inclusive nessa área tão delicada, mas importante. Tudo aquilo que envolve finança, quer seja no contexto da família, quer seja no contexto da igreja, até mesmo da política, da nação, da sociedade, é delicado, Senhor. Precisamos da tua bênção, da tua direção, precisamos de sabedoria para administrar, Senhor, os nossos recursos pessoais, familiares, da igreja, e assim, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria e nos instrua na tua palavra. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, gente, que assunto delicado. Eu estava vendo hoje uma estatística, desde 2022, gente, cada 2 casamentos no Brasil, 1 é divórcio. Nós já estamos com 50%. 50% das pessoas. Você imagina, metade das pessoas que você vai ir num casamento vai terminar em divórcio. Gente, isso vem aumentando. Eu estou aqui há 20 anos, eu lembro que falava de 30 e pouco por cento, 40%. Batemos em 2022, 50%. Cravado. 60% das causas de divórcio. Sabe o que é? Não é traição, não é incompatibilidade de gênero, não. É dinheiro. Problema financeiro. 60%. Então, o negócio é muito sério. Isso dentro da família. Isso se alastra para todas as áreas da nossa vida. Qual que é o maior problema do Brasil, gente? É falta de recurso. O Brasil é um país pobre? Pelo amor de Deus. Olha aí o INSS, gente. Já começou a falar, os primeiros valores, vocês lembram? Me ajuda, me atualiza, eu estou desatualizado. Falava de não sei quantos bilhões, agora já está. A última cota que falaram aí, alguém lembra dos valores que estavam falando já? 90 bilhões. Tirando uma taxinha desse tamanho dos velhinhos pobres. dos aposentados. Foram lá tirar um pouquinho. Mas você pega de... Quantos aposentados tem no Brasil? No mínimo aí uns 100, 200 milhões aí deve ter. INSS, pensão e bababá. Então, gente, é um assunto que não tem jeito, é um assunto que a gente tem que lidar, tem que encarar. Não adianta a gente não falar sobre esse assunto. E quando a gente chega na igreja, a gente lê um texto como esse, a gente vê que é espiritual, gente. Dinheiro é um negócio espiritual. Dinheiro não é administração financeira simplesmente. Dinheiro é um negócio espiritual. Tem até um Deus da riqueza. Qual que é o Deus da riqueza? Mamon. E quais são as áreas que o ser humano mais cai? A gente sempre fala, as 3.
A grande tríade que a gente fala: dinheiro, sexo e poder. Essas três coisas que dominam e controlam o ser humano. É que mais tem o poder de idolatria, da gente colocar o coração. E a Bíblia alerta: se as vossas riquezas aumentarem, não coloca nela o coração, mas mantém ele em Deus, que tudo nos dá. Para o nosso prazer, a Bíblia chega a dizer. Então Deus não é contra dinheiro, Deus não é contra riqueza, Deus não é contra nada disso. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente passe fome, Deus não é a favor da pobreza, da miséria. Deus não tem nada a ver com isso. Geralmente isso é fruto de que uma má administração, as coisas não sendo feitas direito. Então, é um assunto totalmente espiritual. Tanto que, quando você lê na Bíblia, geralmente, o problema na área financeira está ligado ao problema espiritual. Malaquias, o povo se desviou. O povo estava afastado de Deus, estava nem aí para Deus. Então, todas as áreas, geralmente estão adorando outros deuses. E quando adoram outros deuses, eles deixam de investir nas coisas de Deus e investem nos outros deuses mesmo, nos deuses pagãos. Malaquias era um período em que o povo estava totalmente destruído. Os sacerdotes, o Senhor, se você ver lá desde o capítulo 1, o Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor, 1:6. O servo ao seu senhor: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, ainda perguntais em que... Aí você vai ver toda a vida espiritual, começar da liderança, estava toda corrompida. Aí o povo, vai falar do castigo para os sacerdotes, capítulo número 2. Advertência contra infidelidade conjugal. Os casamentos estavam uma bagunça. Malaquias, gente, é um livro que faz uma varredura num período de tremenda corrupção. Os casamentos destruídos, família destruída, igreja destruída. O problema era espiritual, em todas as esferas. Tanto na igreja, quanto nas famílias. Estava tudo destruído. Aí no finalzinho... Verso 9: eu sou o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Você lembra que a gente já estudou sobre fidelidade? A gente, ainda bem que o nosso Deus, Ele é fiel a Ele, não a gente. Porque se Deus fosse fiel a gente, a fidelidade de Deus estaria condicionada à nossa fidelidade. Então, quando a gente deixasse de ser fiel, Deus também não ia ser fiel. Mas quando Deus faz uma promessa, você tem que lembrar que a promessa de fidelidade de Deus é feita primeiramente a Ele. Ele prometeu que não iria abandonar a gente. Por isso que a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso que Ele está dizendo aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Essa é isso aqui, gente, é a única coisa, a razão para a gente não ser consumido. E tem um verso que fala: a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? Eu, o Senhor, não mudo, por isso que vocês não são consumidos. Olha que coisa forte. Foi falado de uma nação que estava toda corrompida em todas as esferas. Eles deixaram de ser fiéis, e por isso Deus ainda não tinha consumido o povo. Então, isso aqui é profundo demais, gente. Aí a fidelidade de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Eu estou só compartilhando aqui porque hoje tudo é dinâmico, viu, gente? Está sendo transmitido isso aqui. Hoje eu vou falar de um assunto polêmico. Quero ver que vão dizer: pastor presbiteriano desceu a lenha lá. Falou de dízimo. Aí, no verso 7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Então já estava indo para a segunda geração. Vê como Deus é paciente. A gente pensa que foi uma geração que infiel. Deus mandava profeta, paciente. Aí a segunda geração, ele fala: olha, gente, vocês só não vão ser consumidos porque eu não mudo. Que a promessa que eu fiz é o que está acontecendo em Malaquias. Desde os vossos pais, o negócio já vinha de geração passando. Tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente fala tornai-vos, é interessante, Salmo 90.
o Salmo 90, ele vai usar essa mesma expressão. Tornai-vos, é a ideia de convertei-vos, dar um giro de 180 graus. Deus convidando o povo a converter o coração, a voltar para Ele. E aí ele fala assim: em que havemos de tornar? Olha que coisa profunda. E logo em seguida ele vai falar da questão do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro tem um poder de sedução, o dinheiro é uma coisa importante, dinheiro é espiritual. Um casal que não lidar com o dinheiro de forma espiritual, tá aí a estatística. Hoje, no Brasil, desde 2022, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Mais de 60% dos divórcios é por questão financeira. A igreja que não lidar bem com isso, está essa bagunça que a gente vê aí. Ninguém entendeu nada, o que é dinheiro, estão fazendo, extorquindo o povo por ignorância, prometendo o que Deus não prometeu. O pessoal que é mais da palavra fica com medo de falar, porque a gente fala sobre esse assunto, é polêmico, está todo mundo falando do jeito errado, e a gente vai escalar, e a gente não sabe o que é o certo. Meus irmãos, ele vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. Em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí ele vai falar de maldição e vai falar de trazer o dízimo à casa do tesouro. Nós temos que lembrar que Malaquias já está no período em que já foi monarquia, já foi estabelecido o Estado de Israel. Era um período que a gente também tem que lembrar que viveram da teocracia para a monarquia. Então, havia, de fato, vamos dizer assim, uma mistura das questões, vamos falar assim, espirituais, com o Estado, está tudo misturado, não tinha como separar. Então, a nação não ia para a guerra sem antes consultar a Deus. O sacerdote, estava tudo interligado. Quando se corrompia o sacerdote, corrompia tudo. Então, era um período totalmente diferente do nosso. Hoje nós não temos ligação com o Estado. Hoje está tudo separado. Jesus estabeleceu algumas divisões. Em que momento que ele estabelece isso? Quando disser assim: você é certo, dá tributo. Aí ele pega a moeda e fala: quem que é essa moeda? É de César. Aí ele falou: dá a César o que é de César. E a Deus? O que é de Deus. Então Jesus separou. Não quer dizer que não existe questão. A igreja não está... Agora nós estamos aqui no céu, já estamos lá no paraíso, a gente não precisa se preocupar com isso. Ele só separou. E outra coisa que a gente tem que lembrar: esse princípio de lidar com as questões financeiras de forma espiritual, ele começou quando? Quando a primeira vez que surge o conceito de dízimo na Bíblia, de uma forma clara, de que Deus deu 10%. Vamos ver lá, que passagem na Bíblia, eu vou pedir para vocês abrirem, Gênesis capítulo 14, verso 18. Quem é esse personagem aí? Nós estamos em Gênesis 14. Vou abrir aqui em Gênesis 14. Vou deixar marcadinho aqui o Malaquias. Porque nós temos um desafio aqui. Será que dízimo está condicionado ao Estado de Israel, quando havia teocracia, monarquia? Será que é algo, como se fosse um tipo de imposto de renda que eles entregavam para a administração da nação? A gente vem aqui em Gênesis, capítulo 14. Me diz uma coisa, nós estamos falando aqui de Abraão, Gênesis 14. Já existia o Estado de Israel? O templo, o tesouro? Não tinha nada disso. Você sabe quem que ele está indo entregar o dízimo? Vamos lá. Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa interessante. Ele era aqui sacerdote do Deus Altíssimo.
antes de ser criado o Estado de Israel, gente, Abraão, depois Abraão vem Isaac, Isaac e Jacó, Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos, aí que eles vão tomar a terra prometida, aí vai se estruturar o templo, né, toda a caça de sacerdote, aquela coisa toda lá. Nós estamos lá no início, gente. Antes de Levíticos ser implantado, antes de ficar claro todo o sistema religioso e o sistema de administração, o templo, tudo isso, Deus não era adorado? Como que funcionava isso? Havia, naquela época, espalhado no mundo, sacerdotes do Deus Altíssimo. Não estavam ligados ao Estado, não era uma religião organizada com nome. Você tinha algumas regiões, sacerdotes, era um sistema patriarcal, às vezes de uma família, que tinha um clã grande, o líder lá, ele era um tipo de um rei e sacerdote. Ele fazia esse papel. Isso vem desde lá dos tempos mais antigos, quando você tem Adão e Eva, Caim e Abel, eles já prestavam culto a Deus. E você vai ver Caim e Abel indo prestar culto a Deus. E o que eles faziam quando eles iam prestar culto a Deus? Eles apresentavam oferta. Então, oferta não é algo dízimo, oferta não é algo que está preso ao Estado de Israel. Nunca, jamais. A gente está falando de dízimo, 10ª parte, muito antes do Estado de Israel. Nós estamos falando de um conceito que já existia milenar, desde o início da humanidade. O processo de sacerdote do Deus Altíssimo era parecido com Jó. Jó, a Bíblia diz que quando os filhos dele iam para as festas, voltavam, a Bíblia diz que Jó sacrificava. Você sabe que o livro mais antigo da Bíblia, sabe qual que é? Alguém sabe dizer qual que é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. É o livro mais antigo. Sabe por que a gente sabe? Como que a gente data um livro na Bíblia? Como que está a evolução do processo espiritual, religioso do povo. Jó registra um período mais primitivo que existia. Muito antes de Abraão, muito antes de todo esse sistema que a gente conhece, Levítico, o povo de Israel, era a forma que a humanidade adorava a Deus. Você tinha lugares que tinha o sacerdote do Deus Altíssimo. Tinha outros deuses, tinham deuses pagãos, sempre teve esse negócio, errado, mas aí que eu falo, esse aqui é do Deus Altíssimo. Esse é o do Criador dos céus e da terra. Então Abraão já procurava. Quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, o povo lá era idólatra. Ele foi orientado a procurar procura um sacerdote do Deus Altíssimo. É como se fosse hoje, a gente procurar uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a palavra, porque igreja tem um monte por aí. Você não pode entrar mais em qualquer igreja. Você não pode salvar. Falou que é pastor, pode ouvir. Não é mais assim. É uma igreja evangélica. Você é louco se você entrar em qualquer lugar que está escrito igreja evangélica. Não dá mais. Você tem que ver se é pregado o verdadeiro evangelho. Você vai lá e escuta. Você já tem que ter o mínimo de conhecimento. Então, naquela época, tinha muitos sacerdotes, de tudo quanto é Deus. Mas existiam os sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso estava espalhado no mundo. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro missiológico, que fala sobre missões no mundo. E que quando os missionários foram levar o evangelho em várias partes do mundo, eles descobriram que já havia requisitos de uma verdadeira adoração ao Deus Altíssimo espalhado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quando chegaram aqui na América do Sul, na América Central, eles iam pregar o evangelho. Já tinha requisitos de povos antiguíssimos que adoravam o Deus Altíssimo, um sacerdote do Deus Altíssimo. Só que o que aconteceu? Se corrompeu. Passaram a adorar o sol, a lua. Foi uma corrupção, mas lá na origem das religiões, eles sempre encontraram isso. Eu me lembro que esse livro, o Fator Melquisedeque, mostra, por exemplo, quando chegaram a levar o evangelho lá na Índia, e apresentar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de acordo com o que está com a palavra de Deus, eles diziam assim, os nossos pais adoravam esse Deus no passado. Está registrado isso aí. Aí ele vai contar, mas quando nós migramos aqui para o sul da Ásia, os nossos pais se perderam nas montanhas, e eles passaram a adorar os deuses das montanhas.
É uma coisa muito interessante isso. Então, sempre existiu no mundo inteiro essa figura. Por isso que a gente chama fator Melquisedeque. Foi um período na história da humanidade, muito antes do Estado de Israel, em que haviam os verdadeiros sacerdotes do Deus Altíssimo. E eles já tinham essa ideia clara, que a gente vê lá em Gênesis, no início, quando Caim e Abel vão comparecer perante Deus, e eles levam uma amostra, a primícia. As primícias são os primeiros frutos de uma oferta. Então Caim levou da sua colheita uma parte, e Abel da gordura do rebanho. Então era feito sacrifício, e era uma amostra. Foi tomando corpo essa ideia de uma amostra ser uma porcentagem, porque chega uma hora que é assim, se eu tenho 10 ovelhas, eu sacrifico uma. Mas quando é outra forma de renda, por exemplo, no caso aqui de Abraão, ele foi para uma batalha, que naquela época era permitido isso, era uma guerra, e quem ganhava a guerra, normal isso aí, nós vamos guerrear, vamos. Quem ganha leva o despojo. Então, o sacerdote, o Abraão, ganhou a guerra. Aí ele ganhou todo o despojo da guerra. Tudo que sobrou, ele foi lá e pegou. Como é que ele vai ofertar isso aí? Às vezes é ouro, às vezes é prata, às vezes é ovelha. Ele pega uma amostra. Então, 10% seria uma amostra do fruto do trabalho. Seja despojo de guerra, seja uma plantação, seja um sacrifício de um animal. Aí ele vai perante o sacerdote e apresenta, e a Bíblia diz assim, e de tudo, ele pegou 10% do ouro do despojo e colocou lá, 10% da prata e colocou lá. Se ele pegou 10 ovelhas, ele ofereceu uma ovelha. Ele pegou de tudo uma pequena amostra. Isso foi se tornando cada vez mais comum, foi se desenvolvendo. Aí escreveram um livro inteiro para ensinar como que eram os sacrifícios, as ofertas e tudo mais. Que livro que é? Levítico. Estabelece o Estado de Israel. Aí a gente vai lá para o texto que a gente leu, Malaquias, muito tempo depois, o último do Antigo Testamento. O princípio estava estabelecido, que antecede o Estado de Israel. Quando passa tudo isso, na época de Jesus, o que Jesus vai falar sobre isso? Alguém sabe dizer? O que Jesus fala sobre dízimo e oferta? Vamos ver uma passagem que Jesus fala sobre isso? Vou pedir para vocês abrirem lá em Mateus 23, 23. Vamos abrir lá? Estamos caminhando para o final já, viu, gente? Que a gente ainda tem que ir à Assembleia aqui. Mateus 23. Não, porque aí Jesus aboliu o dízimo, né? Mateus 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha que importante esse texto, gente. Presta bem atenção. E ele está chamando os fariseus de hipócritas, não porque eles estão dando dízimo, mas porque eles eram assim, legalistas a ponto de dizimar o hortelã, o endro e o cominho. Como é que dizima o hortelã, né? Aí você pega assim, 10 folhinhas de hortelã, vou separar uma para Deus. Devia ser um negócio, 10 maços, sabe quando você compra lá na verdureira, lá, você compra lá, 10 maços de hortelã. Aí ele separava um para Deus. Aí depois, o hortelã, o que mais que ele escolheu? Aí, o endro e o cominho. Eu nem sei como que é cominho, gente. Como é que é o cominho, hein? É grão? Olha aí. Meu Deus, aí ficava contando, 10 grãozinhos, sobra um para Deus. Jesus está ironizando uma situação que eles eram extremamente dizimistas. Demais mesmo. Ele dava um 10% certinho, porque a gente dá um dízimo mais ou menos assim, né? A gente pega mais ou menos uma média lá assim, eu falo, eu vou dar uma oferta aqui. Mas o dízimo, é 10%. Eu ganho 100, eu dou 10. Eu me lembro que quando eu me converti, o reverendo Nelson Bordini me ensinou sobre o dízimo, né? Eu era adolescente, tinha 19 anos. E eu trabalhava com desenho projetista, trabalhava lá. Na época era nanquim ainda.
vegetal. E eu trabalhava numa empresa, só que eu tinha o meu escritorinho e eu prestava serviço. Aí eu me lembro, nunca esqueço, gente, eu estou falando isso aí anos 90, né? Eu me lembro que teve um mês que eu fechei lá alguns desenhos, ganhei R$100. Aí eu fui tudo contente e dei R$10 de dízimo. No outro mês, um falou para o outro, estava começando o escritorinho lá meu, né? Lá na casa, eu peguei a sala da minha avó e transformei num escritorinho lá e fazia os desenhos. Fazia regularização de casa, sabe? Fazia planta baixa, essas coisas, corte. Aí, 200. Eu falei, rapaz, o negócio funciona mesmo, né? Aí eu fui todo contente, 20%. 10%, R$20, perdão. Terceiro mês, sem brincadeira, diante de Deus, R$300. Na época, o salário mínimo era 130. Gente, eu já estava um moleque, 19 anos. 3 meses que eu dava o dízimo, eu já estava ganhando quase 4 salários mínimos. Hoje o salário mínimo é quanto? 1.500, multiplica por 4 isso aí. Um moleque de 19 anos tirar quase 5 mil, assim, deu o dízimo de 100, aí de 200, de 300. Eu falei, mês que vem eu vou arrebentar a boca do balão. Um quentão eu quero ver agora, né? Aí voltou para 100 de novo, né? Eu fui tão triste, foi o dízimo mais triste que eu dei. Eu dei R$10 só para Deus e bravo ainda. E bravo, toma, sabe aquele jeito? Mas ali Deus estava me ensinando, eu estava começando, estava aprendendo. No meu coração comecei a perceber que a coisa funciona, mas não é assim. Aí a gente vai entender o lado espiritual. Não é quantidade, gente. Não é quantidade. Deus abençoa o pouco. E quando Deus não abençoa, o dinheiro vira maldição, gente. Dinheiro vira maldição. Vou te falar. E quanto mais, pior. A gente sabe disso, todo dia a gente vê isso. Nossa, esse dia eu estava vendo aquela reportagem do cara que ganhou não sei quantos milhões na loteria, aí arranjou uma menina 25 anos mais nova que ele. Aí a menina armou o assassinato dele, a menina está presa já não sei quantos anos, vai ficar lá uns 20 anos na cadeia, toda a trupa que arrumou, ele está morto, e o dinheiro que eram 25 milhões, multiplicou, virou 100 milhões, está na conta, e até hoje a filha está tentando pegar esse dinheiro. Olha o rolo. Dinheiro é uma benção, né? Não sei se é benção. Se não tiver a benção de Deus, meu irmão, é maldição. Todo mundo já viu o casamento acabar, ou por falta, ou por excesso de dinheiro. A turma briga. Porque se não tem, briga porque não tem. Se tem, briga porque tem. Dinheiro é o seguinte, se Deus abençoa, se Deus põe a mão, maravilha. Se Deus não abençoa, gente, não é quantidade. Jesus olhou a viúva pobre. Jesus está atento, sim. Oferta é espiritual. Aprende isso. Enquanto a gente não entender que isso é espiritual, Jesus olhou, a Bíblia fala que ele se assentou para ver como, não era quantidade, é como, coração, como que as pessoas ofertavam. Então, quando a gente vai, no final do mês, fechar, e o ideal não seria o final, seria início do mês, né? Se você for deixar, se quando fechar um mês, se sobrar eu dou, você não vai dar. É uma questão de fé e de confiança, de dependência, de entender que é espiritualidade. É confiar que Deus vai abençoar o que tiver na minha mão. E se eu tiver o triplo e Deus não abençoar, não vai dar certo. É um princípio bíblico, está lá, desde Gênesis até Apocalipse, desde quando era Estado de Israel. Jesus está dizendo claramente aqui, vocês são hipócritas porque vocês estão dizimando o hortelão, o endro, o cominho, mas negligenciaram, ou seja, não adianta, não é o dinheiro, não é só dízimo, é coração, é como está sendo entregue. Negligenciar o quê? Os preceitos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Então, se não tiver justiça, misericórdia e fé, Deus nem aceita a nossa oferta, gente. A gente sabe disso. A Bíblia não diz que quando a gente for levar a oferta lá no altar, e se tiver alguma coisa ruim no coração, pode ser qualquer coisa, pode ser com o irmão, pode ser qualquer coisa. O que a Bíblia fala? Entrega o dízimo porque Deus aceita de qualquer jeito o dízimo. É assim que está escrito na Bíblia? O que está escrito lá? Se eu tiver com um probleminha no coração, eu vou levar a oferta. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Se eu tiver um probleminha no coração? Deixa de lado. É espiritual, gente. Você quer saber o que é? É um teste, é uma prova. Todo mês Deus aplica uma prova para você. Que vai fazer uma análise. Porque o teste é o seguinte: se Deus aceitar a sua oferta,
você está ok. Se Deus não aceitar a sua oferta, não importa a quantidade, ele está nem um pouco preocupado com isso. Se Deus não aceitar a sua oferta, volta e corrija a sua vida para ver se mês que vem você vai melhor na prova. Então, todo mês você vai fazer uma prova. Todo mês você faz o teste. E às vezes a gente é reprovado. Às vezes a gente nem dá. Porque vai que Deus não aceita. Sabe, o não dá é mais ou menos o que a gente faz assim. Sabe aquela dor de barriga que dá no dia da prova? Quinta série, dá aquela dor de barriga na gente, a gente não vai na prova. Porque não estudou. Aí a gente pega e entra com um atestado para fazer a prova na semana seguinte. Mas na minha época, aí já era diferente. A prova não valia mais 10, valia 7, 8. O cara, para tirar 7, tinha que acertar 100% da prova. Não sei se era assim na época de vocês. É uma prova, gente. Todo mês a gente é testado. E se a gente for aceito, por isso que a Bíblia diz lá, a história de Caim e Abel. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. Então, isso é totalmente bíblico, gente. Não, totalmente espiritual, totalmente. E Jesus, concluindo aqui, ele fala assim, ó, vocês deveriam fazer a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir e aquelas outras primeiras. E quais foram as primeiras coisas que Jesus falou? Do dízimo. Jesus não é contra o dízimo. Pelo contrário, ele chega a dizer o seguinte, ó, o seu dízimo só vai ser aceito se você viver o evangelho. Se você não tem misericórdia no coração, não perdoa, não ama, não vive os preceitos mais importantes da lei, não adianta dar dízimo, que Deus não vai aceitar, você vai ser reprovado na prova. Agora, se você vive o evangelho, vai lá e oferta, que Deus aceita e Ele abençoa. Ele abençoa o que ficar na sua mão, pode ter certeza disso. Isso nós temos que ensinar na Bíblia. Não é quantidade, é espiritualidade, é totalmente espiritual. Dízimo e oferta é a coisa mais espiritual que existe, é um teste. E se a nossa fé falhar nisso, provavelmente o resto não está bom. E sempre foi assim. Desde Malaquias, a história de Caim e Abel, foi o teste, gente. Caim, a Bíblia diz, Deus não aceitou a oferta dele. Ele ficou bravo, ele não entendeu nada, ele brigou com Deus, e Deus falou, se proceder bem, serás aceito. É teste de vida, gente. É teste de vida. Então, quando a gente vem oferecer a Deus o que for, ora a Deus, fala, Senhor, se ainda tem algo para melhorar na minha vida, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu trato meu marido, a forma que eu lido com meus empregados, com meu patrão, tudo isso vai ser feito um checklist. Beleza? Aceita a sua oferta. Deus faz checklist, ó, tá ruim o negócio aqui, meu irmão. A Bíblia fala que tem a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você não está amando a esposa do jeito que Cristo amou a igreja. Então a sua oferta não vai ser aceita. Reprovado. Vai, mês que estuda bastante, mês que vem não vão fazer a prova de novo. Mês que vem, você volta lá, aí Deus aceita. Você amou a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você percebeu que é importantíssimo isso? É um teste mensal, todo mês. Você faz uma análise, na verdade semanal. E não é só dízimo, é tudo que você vem oferecer aqui. O seu louvor, a sua oração não sobe, seu louvor não chega, seu dízimo não vai, tudo isso faz parte. Só que o dízimo é uma coisa que não tem jeito, gente, é concreto. Você vai pegar, você vai tirar do bolso e colocar lá. E vai orar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa para que a minha vida espiritual seja aceita e, consequentemente, tudo que eu oferecer para o Senhor. A minha oração, meu louvor e minhas ofertas. Cada um oferece o que tem, gente. Lá nas tribos, como é que eles oferecem? A gente macaxeira, folha de alface, um saco de tomate. É o que eles plantaram, produziram. Eles oferecem para Deus. É fruto do trabalho. Se você ganha em saca de farinha, você vem com a saca de farinha e põe aqui na outra saca de farinha. A gente vende, entendeu? É fruto do trabalho. Que Deus tem misericórdia de nós. É importante a gente falar sobre isso, porque isso é totalmente espiritual. Amém? Vamos orar então e vamos concluir com a nossa assembleia. Ó Pai amado, nós te louvamos porque esse assunto é muito importante para a nossa igreja. Porque também é importante para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos relacionamentos, para os casamentos dessa igreja. É um teste espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e viver essa prática, Senhor, diária. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, aceita também os nossos dízimos e ofertas.
Se temos falhado nessa área, pedimos perdão, misericórdia e a tua ajuda, Senhor, para colocar em ordem a nossa vida nessa área, Senhor. Se tudo ou mais, ó Deus, estiver bem e isso não estiver bem, tem alguma coisa errada, Senhor. É um reflexo da nossa espiritualidade. Ajuda-nos, abençoa-nos, é o que eu te peço. Abençoe essa assembleia, abençoe o trabalho da nossa igreja, Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.